Cara, você tá em Goiânia, correto? Goiânia. Eu sou perito criminal aqui em Goiânia desde Certo. 2004, com 18 anos. Aí eu atuo no grupo de crimes contra a vida, popularmente o grupo de homicídios. Desde Certo. 2010, em 2011 eu integrei a Força de Segurança Nacional como um dos dois primeiros peritos especialistas em homicídios do Estado. Hoje eu sou instrutor da Força de Segurança Nacional, sou instrutor e professor da Escola Superior de Polícia Civil, de Criminalística, e na área de defesa pessoal, também instrutor, minha especialidade é o uso de armas brancas, especialmente lâminas. Como eu Ah, falo para os meus alunos, tudo em você é perfurável, cortável e eu gosto. massa, cara. E sou professor e instrutor da Gerência de Ensino da Polícia Científica. Aqui a perícia se separou administrativamente da Polícia Civil. Somos policiais civis, mas não respondemos à diretoria da Polícia Civil, nos dando mais isenção e autonomia em investigações. E Responda a aí minha pergunta. eu sou professor de criminalística, defesa pessoal, defesa e combate policial e combate em ambiente confinado. Nossa, que massa, cara. Que top. Massa pra caramba. É um belo currículo. Tenho duas especializações do momento, uma pós em inteligência aplicada e segurança pública e uma pós em investigação criminal e psicologia forense. Tô namorando a ideia de seguir para mais uma. Só para falar aqui para quem está assistindo a live, eu conheci o Rogério através de uma indicação da Patrícia Unga, que eu sigo ela já há muito tempo, cara, devido a curtir EDC, curtir lâminas. Eu sigo ela há muito tempo, assim, e ela tem Ela é afinidade muito com ligada lâminas. nisso. Aí eu chamei ela para fazer a live. Aí ela pegou e falou assim: cara, eu vou te indicar o Rogério, que ele tem muito mais propriedade para falar com você sobre isso. Eu falei: não, tá valendo. Aí de pronto, ontem te chamei para conversar e já aceitou. Show demais, show demais. Então, bora lá. Vamos começar. Rogério, quero primeiramente te agradecer, cara, você aceitar o convite. A gente está aí na estrada aí, a gente está com o nosso canal aqui no Instagram e no YouTube. O canal é baseado em viagens, turismo, atividades físicas, natureza. Eu dei uma olhadinha, não conhecia, achei muito interessante. A gente tá aí camelando ali e tal, e estamos na batalha. Cara, aí eu olhei, dei uma vasculhada ali no seu perfil ali. Cara, seu Instagram é uma escola, na verdade. Já o cara pode começar a fazer aula só de olhar o seu Instagram. Mas, cara, você tem um curso, não é isso? Você tem um curso de defesa pessoal. Além de ser instrutor na Escola Superior de Polícia Civil e na Gerência de Ensino, que é voltado para policiais, nos últimos 3 meses eu passei com aulas na Escola Superior de Polícia Civil, policiais civis e policiais penais. Porque a realidade, os presídios dos policiais penais são facas e chuchos, né? Chucho, para quem não sabe, é qualquer objeto que é afilado, né, e afiado o suficiente para que corte ou perfure, desde cabo de escova de dente até cano. E é muito usado em presídios, como arma improvisada. Lá dentro é feio. E aí, além dessas turmas são focadas na realidade policiais, eu tenho 2 turmas particulares que atendem civis e policiais. Essas turmas foram criadas, na verdade, por causa de uma necessidade de ex-alunos policiais. Eles faziam comigo o curso. Eu já cheguei a dar um curso de 100 horas de duração de defesa e combate. Eles saíam arrebentados, era 10 horas por dia, 10 dias seguidos. Caramba, sem interrupção. Mas eles saíam arrebentados. Toda a informação do seu curso tem no seu Instagram, né, cara? Tem. Fica na cidade de Goiânia, né? Quem tiver interessado, de repente, tem algum curso rápido, tipo assim, algum curso rápido que alguém quer de fora e queira fazer, tipo, 2, 3 dias. De tempos em tempos, eu faço o que eu chamo de workshop, que é um curso prático, em que é como se eu pegasse 1 mês de aula e compactasse. Por exemplo, amanhã vai acontecer um workshop, um curso de defesa e combate com facas. Eu normalmente coloco no final de semana. Esse é o módulo básico. Seria como se você fizesse o primeiro mês de aula. Para quem não pode fazer continuamente
semanalmente, que seria o ideal, pelo menos fazer cursos de tempos em tempos, né, se atualizando para fixar e desenvolver habilidades. As turmas que eu tenho de treino contínuo nasceram pela realidade do policial. Ele terminava o curso, virava para mim e falava: Rócio, e agora? Terminamos. O que eu faço com o que eu aprendi? Como eu mantenho isso? Aí eu falava, aí num dado momento eu falei: olha, se vocês juntarem uns 6, 8, eu coordeno o treino, de boa. Aí eu pensei: nunca que eles vão fazer isso não vai dar certo. No dia seguinte, olha, a gente já juntou toda a turma, vamos começar? E assim há 12 anos atrás. A prática é outra, né, cara? É outra. Porque por mais amplo que seja o curso, ele é limitado. E no treino contínuo, eu vou refinando ao extremo. Eu não quero que você seja bom, eu quero que você seja o melhor. Aí me perguntam: e qual é o tempo desse curso? O tempo que você quiser. Você é um homem adulto, você é uma pessoa adulta e madura. Quando você achar que não precisa mais fixar e desenvolver habilidades, você para. Mesma coisa, você está treinando tiro, clube de tiro. Quando é que eu paro de fazer curso de tiro? Quando você quiser parar de atirar, ou achar que não é mais importante aprender e fixar as habilidades com a arma. Sim. E na verdade eu acho que qualquer tipo de treinamento, cara, que a pessoa entra, dificilmente ela para, tipo assim, dificilmente ela fica rasa ou mediana, né, cara? Porque assim, uma pessoa que tem perspectivas e intuito de crescer, ela não quer parar, né, cara? Ela não quer ficar ali na base, né? Não, quem realmente está interessado e vê a segurança como prioridade, ela começa e vai desenvolvendo. Ela, inclusive, faz outros cursos paralelos ligados e tal. E eu incentivo muito meus alunos: não fique apenas no que eu ensino. Aprenda com outros, assimile, crie seu repertório pessoal, desenvolva sua habilidade, seus movimentos próprios. Não fique restrito ao que eu ensino e aprendi. Massa. Rogério, qual que é a importância da defesa pessoal e qual que é a diferença entre a defesa e o combate? Tá. São vários aspectos. Vou citar alguns deles. Primeiro, o mundo está incrivelmente violento. Então é necessário que você tenha uma percepção real de sua vulnerabilidade, fragilidade, de suas potencialidades frente às ameaças do mundo. A defesa pessoal treinada, praticada de forma séria, te dá essa percepção. Você não acredita que é o super-homem. Você entende quais são suas limitações físicas. Olha, eu dou conta de fazer isso. Isso eu dou conta nessa situação. E, principalmente, desenvolve o que a gente chama de consciência situacional, percepção adequada do ambiente. Não existe combate eficaz se você não percebeu agressor ou agressores, quem são eles, como eles estão, se estão ou não armados. Senão é sorte. Então, muito antes do conflito, há a percepção da situação que vai se instalar. Se você consegue, inclusive, perceber uma crise prestes a se instalar, você evita. A melhor forma de se vencer uma luta é não lutando. Então, se eu percebo que eu estou entrando numa situação, num local que não é adequado, não entro. Exato. Então, a maior parte da defesa pessoal não é o combate. É, na verdade, a percepção antecipada dessa situação e evitá-la, sempre que possível. São as medidas inteligentes. Qual a melhor maneira de eu vencer o adversário sem ser ferido? Não tendo o adversário. Exatamente. Evitando o confronto. Quando eu falho no confronto, aí entra a parte da defesa pessoal, que é o combate. Mas você vai combater porque você falhou. Isso nem sempre está nas suas mãos. Falo para os meus alunos: fique tranquilo, você não tem controle de nada. Porque o controle é também uma ilusão que a gente tem que combater. A gente achar que tem que ter o controle para vencer, ou que tem que ter o controle para levar a vida adiante. Você nunca tem controle de coisa alguma. E na defesa pessoal você percebe isso. Então você já entende que vão ter uma série de fatores, além de seus controles, além da sua própria percepção, que vão influir. E normalmente influir de forma negativa. Você já se prepara para isso. Se eu vejo uma situação que é complicada e eu não posso evitar, e eu entro nela, eu tenho que avaliar se é ou não uma situação de combate. Por exemplo, um assalto, um latrocínio, a pessoa quer levar um celular, dinheiro,
entrega. Celular não é motivo para se arriscar uma vida, nem a sua nem a do outro. Ou de outros, né? Porque muitas vezes o predador, o assaltante, ele não está sozinho. Ele tem um segundo, um terceiro parceiro que está camuflado. Você entra na briga, não percebeu a situação, o segundo, o terceiro entra junto. Então, dinheiro, bens materiais não são motivos para combate. Agora, quando você tem integridade física, psicológica e emocional em risco, por exemplo, você entrega o celular ou o carro e percebeu que não vai ficar nisso, que está implícita a ameaça que ele vai dar cabo de você, não sobrou outra opção senão combater. Mas combater de uma forma inteligente. Combater com eficiência, não de qualquer jeito, na doida, porque movimentos instintivos tendem a ser muito ruins e colocam em perigo. Então, se é para combater, é uma reação rápida, explosiva e eficiente. Não é para vencer o cara, submetê-lo como se fosse o octógono. Nossa, sou o campeão. Mas é para neutralizá-lo o tempo suficiente para você se afastar do risco e íntegro, você solicitar socorro. Chama a polícia, tem auxílio de outras pessoas, enfim. Você sobreviveu com o máximo da integridade possível. Esse é o objetivo de defesa pessoal. Massa. Uma questão. Quando você está preparado para um evento, quando você enxerga o evento à frente, o perigo à frente, alguma coisa, que você tem tempo de pensar em alguma coisa, é muito mais fácil do que quando você é surpreendido, né? Sim. Num assalto, você tá lá caminhando, você tá lá de bobeira, no celular, na rua lá, ou parado num lugar com o carro meio escurão, você tá lá, o cara chega do nada, sem você ver, põe uma arma. São situações em que você não previu. O único que previu a situação, e que muitas vezes ele nem tá em si, ele tá ali cheirado, ingeriu alguma coisa. É o agressor. Não é? É o agressor. Ele previu. Você foi pego de surpresa. Então, acho assim, a questão não é nem você, tipo assim, eu quero saber me combater. Não. A questão, acho que é você ter calma para você não piorar a situação. Eu falo isso pro Porque aluno. muitas vezes o cara tomou um tiro ou tomou uma facada porque ele agiu inesperadamente e o cara que tá ali cheirado, de forma tá doido, não ineficaz. sei o quê. Ele agiu na doida, Exatamente. sem sequer ter treinamento ou a certeza que aquilo daria certo. Exatamente. Eu falo para os meus alunos, muitas vezes a resposta inteligente não é necessariamente o combate, é acalmar o seu assaltante, porque, como policial, a gente tem uma série de treinamentos com arma de fogo, por exemplo. Você sabe que você não coloca o dedo no guarda-mato, você coloca na lateral da arma. Quando você coloca no guarda-mato aquela argola junto ao gatilho, qualquer susto, movimento, leva a contração muscular e o cara atira. Se você fizer bu, o cara, às vezes o assaltante tá com mais medo de você do que você dele. Sim. Ele tá desesperado porque tem tudo para dar errado o assalto. E aí ele tá lá segurando a arma, assustado, com o dedo enfiado no guarda-mato, junto ao gatilho. Qualquer movimento brusco, ele atira sem ter desejado conscientemente. Então, qual é a medida inteligente? Acalmá-lo, relaxar, para não acontecer esse incidente desnecessário. Como eu falei, quer o celular, dinheiro, carro? Entrega, de boa. Quando ultrapassa isso e é a sua vida ou sua integridade, por exemplo, em situação de estupro de uma mulher, aí a coisa complica. Aí realmente, porque inclusive boa parte dos estupros termina em morte. O estuprador termina e pensa, vou deixá-la agora viva? Ela acabou de ver o meu rosto, testemunhou, viu, lembra das minhas características, eu não vou correr o risco. Já que cheguei ao ponto de completar o estupro, agora eu acabo com ela. Então não sobrou outra alternativa. E, importante, eu tinha falado consciência situacional. A maior parte dos assaltantes, eu vejo muito isso, né? Como policial, as pessoas falando, nossa, eu tava caminhando da rua, de repente o cara brotou do meu lado. Como se ele tivesse sido teletransportado da USS Enterprise, né? Exatamente. Brotou aqui. Não, o cara tá te acompanhando a 1, 2, 3 quarteirões, olhando como você caminha, postura corporal. Aí a pessoa tá, como você falou,
No celular, não se fica no celular em via pública. A pessoa está no celular, está lá passando, olhando não sei o que, rede social. Eu falo com os meus alunos no curso, né? Eu pergunto, tem alguém aqui que é religioso? Olha, tem 3 demônios que tomam conta da sua alma e impedem que você perceba o ambiente. Hoje, são Facebook, WhatsApp e Instagram predominante. E eles se conectam por um portal retangular, normalmente, chamado celular. Quando você está mergulhado na rede social, você perde a conexão com o ambiente. Consciência situacional é apenas uma coisa, percepção do presente. Não é estar no passado nem no futuro, é agora. Então esse cara que está te seguindo a 1, 2, 3 quarteirões, e ele percebe que você está focado naquilo, ele está te acompanhando 7, 8 metros, isso a 400, 500 metros, e você não olhou para trás e não viu, está dizendo a ele que ele é invisível. Então ele pode colar em você e completar a ação. Você está dizendo isso a ele e ele espera essa resposta. Nenhum assaltante está andando assim na doida e fala: ah, agora eu tô à toa, vou pegar aquele cara ali da esquina. Ele olha quem está disperso, quem está desatento, quem tem postura de submissão. O que é postura de submissão e medo? Passos curtos e rápidos, ombros curvados e cabeça para baixo. Então são pessoas que traduzem passos curtos e rápidos. Estou assustado no ambiente e preciso sair daqui muito rápido. Mas ele tem medo do ambiente, então os passos são muito curtos. Quem sente seguro dá passos longos. E ele é lento, ele é tranquilo, porque ele está no ambiente, ele não precisa sair rápido. Você olha muito isso em saídas de colégio, de escola noturno. As meninas, principalmente as alunas, elas saem segurando o caderno de matérias como se fosse um escudo mágico, né, Capitão América. Cabeça para baixo, elas não olham ninguém direto e andam rapidinho para sair. Elas estão colocando um letreiro: sou, né, uma vítima perfeita, por favor, ataque-me. Elas deviam estar olhando direto, tranquilas, com calma, andando a passos largos, porque elas não são identificadas como submissas e fracas. Exato, porque assim, ó, porque assim, ó, bandido, tá, eu falo assim, cara, eles têm tempo, tudo isso que a gente fala, eles têm tempo para estudar, né? Malandragem tá é o trabalho deles. É o trabalho deles. Então, assim, se você se portar de uma forma normal, não colocando essas características que você colocou, o bandido, ele não sabe se ele vai assaltar um civil desarmado ou é um militar. Aí eu falei, quando eu dou curso de defesa pessoal para as mulheres, eu faço isso para elas. Não é uma garantia que não sejam atacadas, mas o seu predador já vai se perguntar: por que ela está tão calma aqui? E quando ele identifica uma vítima como submissa e fraca, nenhum predador ataca de igual para igual. Ele ataca quando ele percebe diferença e ele se acredita superior. Se ele percebe alguma coisa gerando em torno da igualdade, isso não lhe cheira bem. Exato. Cara, eu não vou arriscar, tem alguma coisa aqui. Ou ela sabe mais sobre isso aqui do que eu, ou ela está preparada, tem mais alguém com ela, e eu não vou. Ele escolhe o mais fácil. É a lei da preguiça ou menor esforço. Vou escolher o que está mais à mão e é entendível. Cara, muitas vezes o cara nem tá armado, nem tem uma lâmina, nada. Ele faz um blefe. Sim, é muito comum. Porque ele já viu a situação de vulnerabilidade, ele faz um blefe e tem sucesso. Outra coisa que normalmente predadores contam, a questão do medo. Quando você faz um curso, quando você treina a defesa pessoal, você treina a perceber melhor o ambiente e você domina esses medos. O medo nunca deve desaparecer. Isso é importante. Porque o medo é um gatilho que te diz: fica atento. Se alguém te falar: não, eu sumo com medo, eu sou um homem sem medo, eu sou... bobagem. Ele saiu da realidade. Eu pratico Kali e combate com facas há quase 25 anos. Hoje eu sou uma das principais referências no país e a principal na região centro-oeste. Me perguntaram, ano passado, numa palestra: professor, o senhor não tem medo de ataque com faca? Eu falei: claro que eu tenho. Eu continuo sendo perfurável e cortável. Isso não desapareceu.
Não sou sensível a criptonita, então eu morro. Um ataque real de faca, por exemplo, são 3 a 5 golpes por segundo. Então, um barulho extraordinário, alguma coisa que tire minha atenção por um centésimo de segundo, um décimo, um ataque de faca, em média, é 2 a 3 décimos num ataque. 1 segundo é 3 a 5. Então, aquele momento que eu fiz isso, já recebi 2 ataques. Cara, Já fui esfaqueado 2 vezes. Então, é muito rápido. E é claro, a qualquer momento, podem surgir distrações às quais eu não me preparei, porque não eram fatores imaginados, e desviarem minha atenção. Então, sim, alguém fale que não tem medo, é como se um policial chegar para você e falar, cara, eu não tenho mais medo de tiroteio, trocas de tiros, porque, eu não me preocupo mais com as balas. Como assim você entra no tiroteio sem se preocupar em ser baleado? Eu me preocupo sempre numa ameaça com faca de ser esfaqueado. Você não precisa me defender. Então, o medo é importante, ele deve sempre existir, e quando você tem consciência situacional, você também faz a leitura do seu predador. Ele está armado de verdade? Ele está me ameaçando? Uma figura armada estaria com a mão escondida a essa distância de mim? Você avalia isso também. Tem muito assaltante chega pro cara, homem ou mulher, ele enfia a mão debaixo da camiseta e diz, tô com a arma, passa. Tá com a arma mesmo? É o blefe. Nem tá. Só que a pessoa tem tanto medo e é incapaz de avaliar corretamente que ela se entrega, claro. Então, outro ponto positivo da defesa pessoal é também fazer a leitura do seu predador, seja para acalmá-lo, como a gente falou, ou para combatê-lo, porque não sobrou outra opção real, mas combatê-lo em bases sólidas, de verdade. Quem é ele? Quais são as minhas possibilidades de defesa? E, sempre que possível, trapaceando. Eu não vou lutar com mãos vazias. Isso é uma bobagem, é uma coisa que nas artes marciais se fala muito sobre uma luta cavalheiresca, de honra. Honra, para mim, é voltar para casa vivo. Vivo, exatamente. Eu falo isso quando eu dou curso para os policiais. Fala para sua esposa que te perdeu agora numa ação, não policial, que ela agora pode ficar feliz com a honra que ele teve ao ser abatido. Ela não está ligando para isso, isso não é honra. Para ela, o prazer é ter o marido de volta, o pai. Então, especialmente para as mulheres, eu falo, trapaceie. Você não vai enfrentar o cara de mãos vazias, isso é uma bobagem. Trapaceie. Discrição, dissimulação. Sim. Preparo, né? Você está preparado. Preparo. E não é simplesmente andar armado ou armada, mas é ter treino naquela arma, naquela ferramenta de defesa que você escolheu. Eu falo isso no meu Instagram. Você é a arma. Isso é uma ferramenta de defesa que potencializa suas habilidades. Você não tem habilidade? Não potencializa nada. Só se potencializa as habilidades que você tem. Não tem? Sim. Bobagem. Se você não sabe usar, cara, é pior você ter. Sim. Eu falo isso. Você tem uma faca na mão, mas não sabe usar. O bandido tá desarmado, ele toma a tua faca. Eu falo isso para os meus alunos que começam a treinar comigo, defesa e combate com facas, eu falo, você não está preparado para usar lâmina. Não usa. Mais à frente, num dado momento, essa percepção é de aluno para aluno, não é turma, porque cada pessoa tem dons e habilidades que evoluem em velocidade diferente. Então eu falo para você, olha, você está treinando comigo há tantos meses, agora você tem habilidade para poder andar com um canivete, com uma faca. Você não tem habilidade para usar isso ainda, não tem habilidade para usar aquilo. Então eu trabalho individualmente as habilidades potenciais dos alunos. Não existe isso de turma. Turma não evolui, cada um evolui separado. Top. Cara, deixa eu perguntar uma coisa. Existe restrições ou não com o transporte de lâminas? Eu sei que em voo tem várias restrições, né? Tanto para nacional é um tipo de restrição, para internacional é outro. Porque assim, vou fazer um parênteses aqui.
Em questões de transporte, tem gente, vamos falar de EDC, né? EDC é tudo aquilo que você leva junto com você no seu dia a dia que você usa. Seu dia a dia. Uhum. No seu dia a dia. Então você pode, o seu telefone é um meio de comunicação, é um EDC, relógio, EDC, o seu relógio. Você está ali portando o seu canivete que você pode usar para rasgar um cinto de segurança, igual já aconteceu comigo, numa viagem de moto, num acidente. Eu consegui, eu tinha um canivete ali na minha perneira, eu cortei o cinto de segurança ali para tirar o cara. Existe a questão da arma branca, né? Que se fala tanto em arma branca. Uhum. Como a legislação vê isso? Se eu estiver viajando hoje, estou viajando de moto, na estrada, parei lá numa abordagem lá e aqui na minha pochete eu tenho um canivete, eu tenho uma lanterna, eu tenho um paracorde, tal. Como é visto isso hoje pela legislação? Olha, rigorosamente, não é ilegal você portar arma, exceto, vou fazer uma observação. 2 estados do Brasil, Rio de Janeiro e Minas Gerais, têm leis estaduais que inclusive se discute a constitucionalidade delas, tá? São consideradas via de regra inconstitucionais, mas existem, em que você pode transportar lâminas livremente até 10 centímetros de lâmina. Certo. Acima de 10 centímetros tem uma série de fatores absurdos que tornam isso praticamente impossível. Mas até 10 centímetros, em qualquer estado do Brasil, acima de 10 centímetros, todos os estados, menos Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quando você for abordado por um policial, ele perguntar se você tem uma arma ou alguma coisa, você já se antecipa e diz calmamente: ó, tenho aqui um canivete, ou eu tenho uma pequena faca. Ah, mas para que você vai usar isso? Ferramenta. É parte do meu EDC, uma ferramenta básica, uma pequena lâmina. Não tem problema, não é ilegal. Todo policial vai sempre fazer uma leitura de você e do ambiente em que você se encontra. Uma coisa é você ser abordado, por exemplo, numa estrada, como você falou na sua pochete, um canivete. A outra, por exemplo, não discriminando, mas levando em conta a situação, uma favela extremamente violenta, onde ocorre estatisticamente um grande número de assaltos ou homicídios na madrugada. Aí você é encontrado na madrugada com uma lâmina. A leitura é outra. Sim. Então, quando você for abordado, olhe para o policial, sempre que ele perguntar, olhe direto para ele, responda. É uma coisa que policiais de forma geral não gostam, é quando eles conversam com você e você mantém a cabeça abaixada. Sim. Mesmo que eu entenda que você tem medo de repente, os policiais, né, de uniforme preto, rotan, as coisas e tal. Cara, na interpretação deles, você não encara porque você está escondendo algo. Você está devendo alguma coisa. Exato. Então, é inteligente e educado, quando ele conversar com você, olha direto, responde em tom normal. Sim. E ele vai gritar? Vai. Ele vai gritar com você porque ele vai assumir uma posição impositiva e agressiva. Ele não sabe quem ele está abordando. Não existe um letreiro dizendo, sou um cidadão. Sim. Você pode ser um agressor, pode ser um traficante, ele não tem como diferenciar. Então ele já assume essa posição agressiva, ele grita, ele te assusta, porque o trabalho dele nesse momento é tentar quebrar para ver se você age de uma forma estranha, excessivamente assustado, mais do que pareceria normal para ele. Então fica tranquilo, fica calmo, sua faca ou canivete não é ilegal, haja como se não fosse ilegal, porque se você passar a ter medo, a ficar assustado, ele vai entender. Tem mais alguma coisa na história da faca, né? Sim, numa abordagem, você tá ali, aí o cara pergunta, você fala assim, não tem nada não. Aí o cara vai procurar e acha. Por que você estava escondendo? Exatamente, é muito pior a situação. Por exemplo, eu tive um aluno meu, civil, não é policial, ele foi abordado num eixão de ônibus, estava acontecendo muitos assaltos à faca, inclusive. E eles tinham acabado de sair à noite do treino com a turma, combate com facas. Aí ele já treina há 3, 4 anos. Então ele já tem desenvolvimento técnico, físico muito bom, ele anda com um canivete tático.
né? Canivete tático, quem não sabe, abre-se apenas com uma mão, trava, etc. Na mochila. Ele foi abordado pela Rotan, que é uma polícia de confronto, uma polícia militar. Aí o cara chegou para ele e já foi gritando: rapaz, você tem alguma arma, não sei o que? Não, tem um canivete, tá aqui, um canivete tático, tá na minha mochila, nas costas. Coisa que, aliás, não deveria estar usando nas costas para se defender, porque ele não vai tirar, mas tudo bem. Não é espada, né? É. Aí o policial da Rotan: o que você tá fazendo com isso? Você tá querendo assaltar alguém aqui? Porque os assaltos eram todos com lâminas. Natural que o policial, né? Aí ele gritou e tal, e falou: não, senhor. Aí ele ainda falou: é para me defender. Aí, você tem ficha, rapaz? Você tem ficha e tal? Aí foram buscar a ficha dele, não tinha nada, tranquilo e tal. No final, o tempo todo, o policial gritando com ele. Justamente para ver se ele quebrava, se estava fingindo calma. No final, o policial entrega para ele o canivete e fala: cara, anda com ele mesmo que a coisa aqui tá violenta, tá? E liberou. É no bolso. Liberou de boa. É a questão de você agir com tranquilidade, educação, demonstrar transparência. A polícia não é inimiga, mas se você tratá-la como inimiga e ela perceber isso, ela vai achar estranha. E vai também te tratar como possível inimigo. Sim. Então, não é ilegal. Aí, em voos, nunca a lâmina deve te acompanhar ou acompanhar a bagagem de mão. Ela tem que ir na mala. Então, na mala, você pode colocar o que você quiser. Desde sua pequena katana, sua espada, se couber na mala, não tem problema. O que não pode é estar à mão ou no bagageiro de mão. Isso não. Internacional, as restrições são mais severas e você tem que observar de país para país qual é exatamente. Porque depois daquele 11 de setembro, as coisas mudaram e os valores mudaram muito de país a país internacionalmente. Mas, via de regra, voos nacionais ou América Latina, enfiou na mala, é de boa. Não esteja com você nem na bagagem de mão, você vai perder. Eles apreendem e você nunca mais vê na vida. Entendi. Cara, culturalmente falando, a mulher, ela sempre foi submissa. Falando há tempos atrás, ela sempre foi submissa, ela sempre foi feita para se ser defendida pelo homem, culturalmente. Então, sim. Assim, eu tenho eu abordo isso no meu curso. Para me proteger, eu tenho namorado para me proteger, e culturalmente ela nunca pensou ou foi estimulado a mulher se defender. Uhum. E muitas vezes a mulher, o marido que era para defender é o próprio agressor. Sim. Né? Eu vejo assim, passando na frente das academias de treinos, de lutas, assim, você vê muito pouca mulher, cara. Você vê tipo, 80% é homem e 20% ela é mulher. Esses dias, olhando uma reportagem aqui da cidade, um motorista de aplicativo, ele violentou uma mulher que estava dentro do carro do aplicativo porque ele tinha uma lâmina. Aí eu comecei a pensar o seguinte: a mulher, penso eu, se ela tivesse o mínimo de preparo, ela tinha uma situação muito mais favorável do que o motorista, porque ela estava nas costas. Ela estava atrás, sim. Ela estava atrás. Tecnicamente, ela teria muito mais chance de feri-lo ou machucá-lo sem ele reagir. Sim. Então, assim, hoje, os seus alunos, nos seus estudos, assim, a mulher está indo mais procurar a defesa pessoal ou ainda não? Ou é muito pouco? Olha, essa é uma boa questão. No curso de defesa pessoal para as mulheres, especificamente, eu falo muito disso. Que um problema que as mulheres têm, você falou da questão cultural de ter alguém para protegê-las. E está associado a uma coisa, a percepção de que sou fraca. Eu sou fraca e eu não dou conta. Eu tenho uma aluna que o pai está o tempo todo falando: minha filha, para que você está fazendo isso? Você é só mulher. Então ela ainda tem que lutar contra essa percepção de que ela é fraca, obrigatoriamente. Fisicamente,
Uma mulher com o mesmo biotipo de um homem tem 3 vezes menos massa muscular que ele. Ela nunca vai igualar. Sim. Então, eu falo isso claramente, questão biológica. Então, necessariamente ela vai perder a luta? Não. Por quê? Quem disse que ela precisa lutar de mãos vazias? Ela vai utilizar bastão retrátil, bastão tático, cubotã, lâmina, sprays irritantes. Tem um repertório de equipamentos que são chamados potencializadores. Eu prefiro o termo potencializador a equalizador, porque uma lâmina, por exemplo, não só iguala, você ultrapassa seu agressor em possibilidades de letalidade ao extremo. Sim. Então, uma mulher não precisa lutar de mãos vazias. E uma coisa importante, eu dou aula, defesa pessoal, para mulheres, já dei muita aula e eu abro curso para mulheres que sofreram abuso e violência. Um dos ótimos efeitos colaterais da defesa pessoal é que ela entende que ela tem algum poder, que ela é capaz de reagir e desvincula a imagem dela obrigatória da vítima. Ela entende, eu posso ser vítima, mas eu posso fazer escolhas e tomar ações que me tiram disso. Um dos pontos importantes na defesa pessoal com mulheres é ela desvincular a autoimagem dela do conceito de fraca, vítima e submissa. E isso é um problema cultural, ela tem que lutar contra isso, lutar contra toda uma estrutura que ensinou a ela e às vezes ainda ensina pelo pai, namorado e irmão. Ah, minha filha, você é só mulher, você não dá conta de nada não. Dá para ela um bastão de aço. Pergunta que braço fica inteiro no golpe do bastão? Nenhum. Bem dado, com técnica, ela quebra facilmente um antebraço, uma mão, pronto. Se você atinge uma patela, rótula, você desloca. Um bastão de aço, qual parte do braço ou da mão do estuprador que é segura, ela não é capaz de fatiar? Se eu corto o antebraço, se eu corto a mão, veja bem, não estou falando em matá-lo, mas se eu faço uma série de cortes, qualquer pessoa vai fazer o quê? Retirar a mão. Acabou. Na mesma hora, ela se vira, foge, tá lá na ponta do quarteirão. Acabou. O cara não vai correr atrás dela. E ele entendeu que cada vez que ele estender a mão para machucá-la, ele é ferido. E ferido seriamente. Então ele volta atrás. Mas as mulheres ainda têm uma procura muito baixa pela defesa pessoal. No meu Instagram, hoje eu tô com 10.700 e alguma coisa de seguidores. Um quarto é mulher. A cada 4 homens, uma. Nas aulas de defesa pessoal, tirando as turmas, claro, defesa pessoal para as mulheres, amanhã, por exemplo, eu vou dar um workshop. Defesa e combate com facas, módulo básico. 10 inscritos, uma mulher. É muito baixo, né, cara? Porque ela não é estimulada. Incentivam ela a não fazer. Olha, você não vai dar conta, você é só mulher. Que parte de você, homem, ou de mim, que ela não fatia ou perfura com a lâmina? Então... Essa questão não é nenhuma questão, tipo assim, de machismo. Não, é uma questão cultural. Cultural. A mulher ela não aprende culturalmente que ela é fraca, submissa. Ela aprende culturalmente que ela deve obedecer ao agressor porque ela é incapaz de revidar de forma eficiente. Isso é uma mentira. No mundo das artes marciais, isso seria verdade, porque você enfrenta uma forma cavalheiresca com as mesmas armas e limitações de 1 para 1. No mundo real, ninguém diz que você tem que obedecer regra nenhuma. Eu falo para os meus alunos e alunas. Tem 3 regras que você vai aprender comigo no Kali. Primeiro, lute sujo. Segundo, não há regras. Terceira regra, siga a primeira, lute sujo. Então, você sair ileso. Você vai enfrentar o cara, ele é 2 por 1,5. Você vai enfrentar de mãos vazias, especialmente uma mulher? Não, retira um bastão. Aí entra a questão do quê? Preparo. Você se antecipou à situação, adquiriu uma ferramenta, treinou com aquela ferramenta para dominá-la, potencializando as habilidades que você tem. Por exemplo, um soco tem uma força, mas via de regra, em média, o soco feminino não vai ser igual a um soco masculino. Mas dá um bastão de aço. Aí eu quero ver quantos socos masculinos se rivalizam com o golpe do bastão de aço. Aí mudou. Então usa um spray irritante. Sprays irritantes
Essa é uma armadilha. Mesmo sprays irritantes têm que ter treinamento, não basta comprar. E muitas mulheres, inclusive, adquirem pensando que assim elas não têm que treinar a defesa pessoal. Eu chego com spray, borrifo. Hoje, bons sprays, tecnicamente, atingem até 8 metros com precisão. Você tem que borrifar nos olhos. Mas a pergunta, você com sua miopia, astigmatismo, enxerga com precisão esses 8 metros? Contra o vento? Contra o vento, um ambiente fechado, dentro do elevador. O elevador é um ambiente confinado. Você borrifa, ficam os dois cegos, com dor. Os dois cegos. Você tateando para fugir dele cega, e ele cego tateando para te encher de porrada. Então, tem uma série de coisas que você deve entender. Você retira seu spray de irritante. Ele está onde? Na bolsa? Você saca com que velocidade? Você atinge com precisão a quantos metros? 8 metros é o do vidro. Você não é o vidro. Você enxerga mal. Você enxerga o quê? 2 metros? 1 metro? 3 metros? E você é capaz de perceber o agressor, sacar antes dele estender o braço para você? Porque é importante. Quando o agressor estabelece o contato físico, ele te agarra, no caso das mulheres, não se deve usar spray irritante. Porque nas propagandas, o cara te agarra, a garota tira o spray irritante, borrifa na cara dele, aí ele solta, oh meu Deus! Na vida real, borrifou, ele vai ficar cego, sentir dor, só que ele já te agarrou. E a tendência com a raiva e a dor é que ele comprima, não que ele solte. Se ele tem um instinto naturalmente violento, ele já te segurou. Cego, ele vai encher de porrada o que tiver ali. Então você tem que usar spray irritante, homem ou mulher, antes do agarre, antes de estabelecer o contato físico. Você é capaz de fazer isso? Com eficiência? Se não, esquece spray de pimenta, spray irritante. Você nem vai entrar na questão do vento contra, que é outro problema. Você tem grande deslocamento de ar contra você. Borrifou, você ficou cego. Ambiente confinado, uma escadaria de prédio, restrita, fechada. Você não vai usar mais o spray. Elevador, não usa o spray. São tantos pontos para não se usar o spray irritante que eu pergunto, vale a pena adquiri-lo? Pode ser um item, mas eu não coloco como item principal. Eu ficaria com um bastão ou com uma lâmina. Bastão... Poderia ser um bastão curto, com botão. Tamanho de uma caneta. Alumínio, você também tem de polímero ou madeira. Chaves. Golpe nas extremidades. Física, pressão é força sobre área. Você pega toda a força de um soco e coloca nessa ponta. O que acontece com a pressão? Vai lá em cima. Então, onde você está atingindo, é como se você tivesse 7 a 8 vezes a sua força física. Aí você associa conhecimentos de pontos que já são sensíveis à dor, ao impacto. Então isso potencializa nas mulheres a questão do golpe. Em vez de usar a mão vazia, usam um chaveiro. E você tem a variação do chaveiro, que são as pentáticas, canetas táticas, em que você retira e golpeia também em pontos de pressão e dor. E a vantagem, eu ainda brinco, a caneta tática ainda faz uma coisa incrível. Escreve, porque é caneta. Então, você tem opções. Cara, porque assim, voltando à questão da defesa. Caneta tática. Massa, cara. Parece uma caneta comum. Limpinha, social. Toda em alumínio, ponta de tungstênio, que é o segundo metal mais resistente do planeta, só perde para o titânio. Incrível, cara. Porque pensa assim, a questão não é o combate, não é você, a mulher ir pra cima, a questão é você encerrar ali, você matar o agressor. Tipo assim, cara, eu consegui sair da situação, não é? Vamos voltar aí, hipoteticamente, nessa mulher que estava no banco de trás do Uber. Tá,
O cara travou as portas, o cara fala assim, ó, eu tenho uma lâmina aqui. Ela tá atrás. Se ela tem uma lâmina e põe no pescoço dele e fala, abre a porta... Eu tive uma aluna que passou por uma situação semelhante no Uber. Ela estava sentada no banco de trás, não vou citar o nome dela, claro, sem permissão, mas aí o motorista do Uber estendeu o braço para trás como se ele fosse pegar alguma coisa, um objeto, e começou a alisar a perna dela, subindo, né, a coxa. Aí ela estava com uma pequena push dagger, uma pequena adaga, né, carregava no pescoço, uma neck knife, ela tirou e encostou no pescoço dele. Pronto. Na hora, ele estacionou, parou e ela saiu do carro. Encerrou aí o abuso. Sabe-se lá o que ele ia fazer além, né? Estacionando o carro, levando Deus sabe lá para onde, naquela periferia. Porque é claro que ele já poderia ter algo em mente. Não, tem um lugarzinho ali. E aí ela sacou debaixo da blusa, por trás, encostou no pescoço dela, falou, estaciona agora, para. Ele parou, pronto. Ela evadiu. Do jeito que a pessoa vai sair, ele vai sair gritando, berrando, xingando, não importa. O importante é que ele encerrou a ameaça ali. A pessoa exatamente. Ali. E isso vale para qualquer um, na verdade, tanto homem quanto mulher. E é muito bacana você ouvir isso dos alunos, né, das alunas, nessa situação. Pô, encerrou antes de chegar em algo bem pior. Ela teve o controle técnica perfeito. Positivo. E é isso que deve ser. Top. Cara, eu vou te mostrar aqui 2 canivetes e eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas lâminas aqui. Tá? Eu gosto muito desse modelo de canivete aqui, ó. Esse aqui tem corta-cinto e quebra-vidro. Corta-cinto e quebra-vidro. Acho ele já vi que ele tem uma barbatana, abertura semiautomática. Isso. Cara, esse tipo de canivete, esse aqui é o... A gente, né, a pessoa fala uma lâmina curva, mas esse aqui é o canivete de trabalho, correto? Sim. Mais o canivete de trabalho. Esse é um canivete tático, muito utilizado em situações de emergência. Comer um churrasco. Beleza. Esse daqui já é um canivete militar que eu comprei mais por achar bonito, porque esse canivete é pesado pra caramba. Se você não conseguir chegar na pessoa, você pode tacar nela que você já... Sei, já tive um desse tipo. Ele é bem pesado, é todo em aço. A lâmina é diferente, né, cara? Sim, é uma lâmina em tantô, em V. Ela potencializa muito a questão da estocada, da entrada. Esse é seria mais um canivete de ataque. Seria isso? Sim. Os dois, ele tem características de canivete de emergência por terem corta-cinto. Tem, não tem? Tem. Do quebra-vidro. Na verdade, esse quebra-vidro é uma variação do pomo e facas, que depois ficou conhecido popularmente como quebra-crânio. Mas como o canivete é muito reduzido, a gente usa o nome de quebra-vidro. Esse canivete mais pesado, ele se prestaria ações mais agressivas e mais brutas que o outro. O outro, ações um pouco mais leves. Eu ando muito com canivete. Os dois que você mostrou, eles têm abertura assistida, semiautomática, né? Com barbatana. Para defesa pessoal, ações táticas, inclusive socorro, eles devem ser sempre táticos de abertura de uma mão. Ou abertura assistida, semiautomáticos, ou abertura manual como esse. O mecanismo sou eu, é o meu polegar. Então... Ele só tem a mola para jogar a lâmina para... Só. Sou eu que abro. Canivete automático de botão não deve ser usado para defesa e combate. Isso é uma observação importante. O seu canivete de abertura assistida, ele tem uma barra de aço tensionada. Então, quando você move a barbatana, ela dispara. Canivete manual, eu sou todo o mecanismo. Eu abro aqui. Esse é um police da Spider Company, todo em aço, D2. Eu posso abrir com polegar ou abrir em seno de navalha. Entendi. Então, eu sou o mecanismo. De botão, são molas. Mola é muito frágil. Por melhor que seja, é mola. Então, mola se ele não for até o final e não travar, não serve para nada, né? E outra coisa, a mola, depois de algum tempo, ela quebra. Sim. Então, é igual botijão de gás. Quando é que acaba? Quando você usa.
Aí no meio de uma ação tática, você aperta o botão, aí a lâmina faz isso. Acabou. Te deixa na mão. Então, ou você parte para um canivete de abertura assistida, como os que você mostrou, tá certinho, ou de abertura manual. Para defesa pessoal, de botão, só é bonito nos filmes, tá? E, infelizmente, até o John Wick apareceu fazendo propaganda de um de botão, mas pagam bem nos filmes de Hollywood. Ah, sim, não é real. Verdade. Um assassino por excelência, ele teria ou manual ou abertura assistida. Ele não ia confiar a vida dele numa ação tática, operacional, um canivete de mola. Mola não se confia. Em termos de legislação brasileira, como que está a questão do... Você falou aquela hora, me perguntar aquela hora, eu perguntei. Do spray. O spray de pimenta ou o spray de gengibre? Sprays irritantes, eles têm uma separação. O spray de pimenta, ele é citado nominalmente como arma química. Ele era antes de uso do exército, foi liberado para o uso civil e voltou a ser agora de uso somente das polícias. Certo. E não instituição policial ou militar, hoje voltou a ser proibido spray de pimenta. Certo. Aí você usa spray de gengibre, tão eficaz quanto, e é liberado. Então, spray de pimenta era proibido só do exército, passou a ser liberado e depois voltou a ser proibido somente para uso policial. O choque, como está a questão do choque? Oh, mata a criança, a criança vai mexer na bolsa da mãe e morre. Taser é marca. Pistola de eletrochoque e disparo dardos só pode ser usado por instituições de segurança. Veja bem, eu sou policial, eu não posso comprar um taser. O taser é vendido para minha corporação, não é vendido para mim. Mas se eu for na Shopee, não dizendo para ir, mas na AliExpress, Wish, eu encontro umas pistolas para uso. Encontra. Só que você não sabe qual é a segurança delas, não passaram por avaliação, é um xing-ling. Sim. E se você for pego por elas, é proibido. Pistola de eletrochoque, somente instituições policiais. Eu mesmo, como policial, legalmente não posso comprar. Certo. A empresa Taser não me vende. Ela vende para polícia científica, para perícia criminal. Para mim, não. Tá. Agora, armas de eletrochoque de contato direto à mão não tem uma legislação clara. Não são proibidos por lei. Mas, vou ser sincero, 99,99999% do mercado é o tal do xing-ling. Eu já tive 3 que eu usava como demonstrações em curso de defesa pessoal. Porque eu falo sobre a variedade e eu incluo até o soco em inglês para falar se ele é útil ou não, quando, como. Aí eu comparo com bastão de vários tamanhos, bastão duro alumínio, aço, polímero, lâmina dobrável, lâmina fixa, neck knife. Eu faço um repertório, vou mostrando limitações e características. Problemas do aparelho de eletrochoque. Eu tive 3. Todos são xing-ling. Você não encontra outro no mercado. 2 deles não tinha nem amperagem nem voltagem na caixa. Você está usando o quê? Não sei. E o outro tinha... Mata triturado, cara. E o outro tinha voltagem e amperagem. Aquele valor é certo? Também não sei. Porque não existe nenhuma avaliação que comprove que o que está escrito na caixa tem não tem certificação. Sim. Então você só tem uma caixa de enfeite, com informações que são balelas, é fantasia. Um colega meu chegou a comprar um modelo e ele foi me mostrar. Aí ele ligou, dá aquele estalo, que a pessoa já assusta, aí ele enfiou no colega. Nada. Não fez nem cócega. Fazia só o barulho mesmo. E ele comprou, Imagina você testar isso com um agressor. Não dá nada. Só faz o barulhinho de estalo. Na hora de tocar, a amperagem e a voltagem eram tão baixas que o outro não sentiu. Cara, fica descalço. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu fiquei preocupado. Os 3 que eu tive, todos os 3 tiveram o mesmo defeito e eram marcas xing-lings diferentes. Quais é esse defeito? Novamente, como eles não passam por certificação, não tem controle de qualidade.
que você deveria fazer com esses aparelhos? Usando ou não, a cada 2 meses, refazer a carga para mantê-los carregados. Seguia isso à risca. Mas todos os 3, em cursos diferentes, né, que eu fui, comprou, deu problema, comprei outra, todos eles apresentaram isso. Num dado momento, eu dava a carga, e aí eu ia dar o curso. Quando eu ia dar o curso, não tinha carga. E eu observei que os 3 perdiam a carga em 24 horas. No resumo, é uma bucha. Porque você não pode confiar numa coisa que não tem certificação. Os valores que estão citados na caixa ou no aparelho, você nem sabe se são reais. Provavelmente não são. E a bateria que segura a carga é de quinta qualidade. Então ela segura a carga por 1 mês, 6 meses, 3 meses. Você vai colocar a sua vida para arriscar? Todos os 3 que eu tenho, eu joguei fora. Porque não segurava mais carga. Em menos de 8 horas, a carga estava zerada. Como é que você anda com isso? Não anda. Então você tem que ter uma ferramenta que lhe dê confiança. Eu falo, pessoal, você citou os canivetes. Olha, gente, um bom canivete hoje é R$60, R$70, R$80 para cima. Esse Police da Spider Company está em torno de 3 mil. Nossa, precisa de um desse para defesa pessoal? Não. Os canivetes que você mostrou estão excelentes. Os 2 funcionariam muito bem. Acabou. 60, 70, 80, 90 reais, você está comprando um ótimo canivete. Mas, pelo amor de Deus, não vai no camelódromo, na banca da esquina, e compra um canivete de 15, 20 reais, porque sua vida vale mais que isso. 20 reais. O canivete desmonta na sua mão. Exatamente, para você se machucar, né, cara? É loucura. Então, compra um canivete decente. Sim. A partir de 60, 70 reais, tem ótimas opções no mercado. Sejam originais ou cópias boas, de boa qualidade, você tem a partir daí. Sua vida vale mais do que 70 reais? Pronto. Tá barato demais da conta. Aí eu falo para os meus alunos. Cara, é um bem super durável, né, cara? Você vai... Por exemplo, eu tenho essa Kobum, da Cold Steel. É uma Tantô de uso, defesa pessoal urbana. Certo. Ela tá custando a partir de 400, 500 reais. Nossa, eu preciso pagar uma coisa dessas nela? Não, eu sou um colecionador. Eu gosto. Agora, é claro, uma dessas é confiável? Sem dúvida. Mas você compra faca ou canivetes muito mais baratos, confiáveis. Sim. A partir de 70 reais, 60, 70, 80, você tem ótimas opções. Mas também não compra uma coisa barata demais, né? Um cara ali, eu comprei o chiclete, já veio o canivete de brinde. Aí não dá. O barato sai caro, né, cara? Não eu falo compensa. pro pessoal, você pagar, por exemplo, 150 reais numa faca. Não vou nem entrar na questão da cutelaria artesanal, que eu sou um grande fã, e tem uma série de motivos para se comprar, mas são facas caras. Mas você compra uma faca de 150, 200, 300 reais. Bem cuidada, daqui a 15 anos, ela tá inteira. Aí você pensa, pô, eu gastei 300 reais em 15 anos. Isso é muito ou pouco? Pouco. Não é nada, Aí você comprou um canivete ordinário, daqui a 3 meses comprou outro porque esse quebrou, daqui a 6 meses comprou outro. Nesses 15 anos, você pagou muito mais do que 300 reais em peças que você não tem, porque se quebraram, se desgastaram sem uso. Então compra uma peça decente que vai te acompanhar meia vida. Cara, equipamento tem que ser coisa de qualidade, cara. Você sabe, aventura. Você fazer aventura com uma mochila barata demais que não presta, ela rasga. E aí, você vai carregar o quê? Carregando. Não dá, não tem como. Então, é o caro que sai barato. Sim. Cara, equipamento, principalmente equipamento de segurança, não tem como economizar. Não. Hoje, voltando à questão da legislação, está em desuso a legislação que qualifica porte de arma branca como ilegal. Está em desuso. Ela é, inclusive, da década de 40 do século passado. Cara, vai fazer quase 100 anos, né? Nossa.
Então, e ela prevê o quê? Que é proibido andar com porte de arma que é sem registro e autorização. Tem registro para arma branca? Não. Existe autorização legal? Não. Então perdeu a validade nesse momento. Não faz sentido. Olha, você só pode andar com isso se você tiver registrado. Onde eu registro? Não existe. Então não é ilegal. Sim, sim. Sabe? Não se completou o uso dela. Mas, eu falo para os meus alunos, Goiás não tem aquele limite de 10 centímetros, inclusive de Minas e Rio de Janeiro. Aí também não. Eu falo pro pessoal, olha, não é ilegal, mas também você não vai andar com uma faca tipo Rambo na cintura à mostra. Porque culturalmente as pessoas vão imaginar, associam isso a ações violentas. Aí imagina, você chegando num bar, pedindo um chopp, aí tirando a faca, colocando aqui em cima da mesa, já abre aquele vão social, né? 5 minutos depois está rotando, te abordando, porque você é um assassino, é um doido. Sim. Então é óbvio, faca, canivete não é ilegal. Mas por uma série de questões inteligentes, você deve portar de forma dissimulada. Seu objetivo não é assustar e intimidar bons cidadãos. Seu objetivo é se defender. E para se defender de forma inteligente, elemento surpresa. Se eu, inclusive, a pessoa vê a faca na sua cintura ou exposta, e ela tem uma intenção perversa de te atacar, ela já vai bolar uma estratégia para atacar antes que você retire. Policial civil ou policial militar fora do seu plantão, ele deve usar de forma dissimulada, porque é o elemento surpresa no uso da arma de fogo que te dá uma vantagem. O agressor, normalmente, ele tem a ação e a vítima a reação. Então, o elemento surpresa nivela isso. Mas se o cara já vai te atacar de surpresa, vê tudo que você tem, bolou todas as estratégias para contornar, você perdeu. Então é uma bobagem deixar a amostra. Oculte. Isso é mais inteligente. E se não precisar usar? Então, a pessoa não precisava ver mesmo. Sim, porque, Rogério, muitas vezes, cara, uma vez conversando com um amigo meu, e a gente conversando sobre esse assunto, ele falou assim, cara, eu não gosto dessas coisas não, eu nunca fui assaltado. Aí, cara, eu peguei e falei assim pra ele, cara, eu nunca caí de moto, graças a Deus. Então, a partir de hoje, eu não preciso pôr capacete mais. Pra quê, né? Bobagem. Porque assim, cara, tira o capacete, anda de sandalinha havaiana. Não é? É melhor você tá preparado, ter um objeto e não usar, tomara mesmo que não use, do que você precisar e não ter. Tem uma anedota japonesa que trata disso. No período Edo, no Japão, foram proibidos que todos os samurais andassem com armas, né? Não havia mais o daisho, as duas lâminas. No entanto, na anedota, um samurai na vila continuava a treinar intensamente todos os dias o uso da espada. A espada era proibida. E aí ele passou a ser alvo de risos, né? Todo mundo tirava sarro. O que você tá treinando, cara? As guerras acabaram. Aí, um dia perguntaram a ele, samurai, por que você treina? Se é proibido, se ninguém mais usa, ninguém mais anda. Ele disse, eu prefiro ser um guerreiro em um jardim do que um jardineiro em uma guerra. Perfeito. Porque a gente, na verdade, nunca sabe o amanhã. Hoje não tem guerra, hoje não tem conflito. Hoje eu não estou sendo assaltado em casa. Amanhã eu saí. Amanhã isso acontece, eu não tenho esse controle. Então, é melhor você ter, saber usar e não precisar, do que precisar e não ter e não saber usar. Exatamente. Então, peque pelo excesso. No jardim, o guerreiro vai completar a vida dele satisfatoriamente. Mas numa guerra, o jardineiro provavelmente não vai sobreviver. Não, correto, cara, perfeito. Rogério, cara, vou pedir para você fazer suas conclusões finais, falar aí um pouquinho do seu curso para a galera. A gente está com um público bem legal aqui na live e falar sobre o curso, como que as pessoas podem entrar em contato com você, tá bom? E aí a gente encerra a live. Eu começo já agradecendo a oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente criar uma cultura sobre segurança e divulgar medidas sérias, principalmente medidas preventivas, de uma forma inteligente, de forma geral.
Defesa pessoal não é combate, é prevenção. Se combate quando você falha na prevenção. Isso é muito importante. Aqueles que tiverem interesse, eu resido em Goiás, em Goiânia. Eu ministro o curso para policiais, na Escola Superior de Polícia Civil e na Polícia Científica. Quem é de instituições policiais pode tratar diretamente com as instituições. É aquele lance de troca de instrutores. De repente a gente tem um curso legal interessante, você tem outro. E trabalha-se isso de uma forma muito inteligente. Quem é civil, eu ministro aulas para civis, eu tenho 2 turmas de treino contínuo. O foco é a lâmina, defesa de lâmina e defesa com lâmina. Mas dentro do curso, eu abordo combate desarmado e uso de bastões táticos, armas adaptadas. Então eu vou incluindo dentro da questão da lâmina. São 2 turmas, uma quarta-noite e uma sábado de manhã, 2 turmas distintas, 2 horas por aula. Qualquer pessoa pode fazer. Eu não faço diferenciação entre as técnicas para policial ou civil. Vida é vida. A vida do civil é tão importante quanto a vida do policial numa situação de agressão e conflito. Não separo. Quem tiver interesse, tem o meu Instagram, @Rogério Rócio. Pode me procurar, seguir. Lá você pode entrar em contato ou no privado pelo Instagram ou pelo WhatsApp 62 99245 5693 e se inserir nessas aulas. A primeira aula, inclusive experimental, é gratuita, porque eu acho que você tem que experimentar, não é para todo mundo. Por que existem tantas artes marciais e sistema de combate? Porque há tantas pessoas e personalidades diferentes também. Você se adequa mais a um estilo de um determinado instrutor, outra pessoa se adequa a outro. Então é importante você experienciar isso você mesmo. Correto. É como faca, não tem a faca ideal, é a faca para cada pessoa. Diferença de mão, tamanho, tudo isso muda. Então, quem tiver interesse, pode me acompanhar no Instagram. Tem essas 2 turmas contínuas e de tempos em tempos eu ministro workshops, cursos compactos. Defesa e combate com facas, bastões táticos, Kubotan, especificamente aquele bastãozinho, defesa pessoal para as mulheres e carambite. Então, eu faço esses cursos compactos de tempos em tempos. Aí é só acompanhar no meu Instagram e ver. Eu anuncio com pelo menos umas 6 semanas de antecedência. Nossa. Aí dá para a pessoa tentar. Esses cursos compactos ocorrem sempre em finais de semana, né? Tentando alcançar o máximo do público que não está trabalhando, estudando. Quem é de fora pode... Né, sim. Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele é de Curitiba, está em Brasília e vai vir para o meu curso amanhã. Olha, aqui em Goiânia. Top. Rogério, eu te agradeço. Fica o meu agradecimento a você. E parabéns, cara. Parabéns aí pelo seu vasto currículo e experiência aí. Parabéns pelo Instagram, pelo seu canal. Seu Instagram já é metade do curso, cara. Obrigado. Quero agradecer aqui publicamente a Patrícia Húngaro, que indicou ela acabou intermediando, né? É isso. Agradecer ela de coração aí por ter indicado você. E é isso aí. Pessoal, curtam o Instagram. A gente vai deixar aqui, essa live eu vou deixar salva aqui. E futuramente, quem sabe daqui a um tempo, eu quero gravar um conteúdo com você pro YouTube. Com o maior prazer. Estou aqui à disposição. Vamos Valeu. Distribuir e compartilhar essa ideia de defesa pessoal. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade de compartilhar o que eu sei. Quando eu for aí comer um piqui, vou passar aí muito bem-vindo. Pra gente bater papo pessoalmente. Muito bem-vindo. Beleza? Um abração, pessoal. Obrigado por todo mundo. Até mais, gente. Obrigado. Fiquem com Deus e até mais.